com Vossa Excelência e com todos os parlamentares e funcionários desta prestigiosa Casa de Leis. Desejo neste justificar minha ausência na sessão ordinária do dia 23 de agosto de 2011 por estar na cidade do Rio de Janeiro. Sendo assim, sem mais para o momento, despeço-me atenciosamente, vereador Edson Flávio Coelho. Foi feita a leitura da justificativa do vereador, da ausência do vereador Edson Flávio Coelho, e solicitar ao vereador Isaac Demone que faça a leitura do expediente. Por não, vereador. Senhor presidente, a última reunião eu fiz uma citação aqui de um voto de pesar que não pôde entrar no expediente devido à questão da inoperância no momento do sistema SAPL. E a minha assessoria, tão logo o sistema voltou a funcionar, preparou toda a documentação e não pôde ser aceita por falta de envelope. Então, eu vou pedir a Vossa Excelência que coloque na ordem do dia, porque é um voto de pesar. Na ordem do dia, não, no expediente. No expediente, com a família do senhor Geraldo Cartacione. Pois não. Tá? Que o senhor passe para Inclusive, eu a vou mesa pedir diretora. Um minuto. E assim que o vereador fizer a leitura, eu faço a inclusão no expediente. Jorge. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria de solicitar do vereador Jorge Carvalho que eu pudesse assinar também esse voto de pesar com o senhor Geraldo, pai do nosso querido amigo Liliu. Senhores vereadores, expediente da reunião do dia 23 de agosto de 2011. Projeto de resolução legislativa da mesa diretora, concede comenda Barão de Nova Friburgo ao senhor Júlio César Seabra Cavalcante, nosso querido amigo Jaburu do Gama. Projetos de lei do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro dispõe sobre a fiscalização no âmbito do município de Nova Friburgo dos contemplados pelo Programa Habitacional Popular de abrangência federal, estadual e municipal e da outras providências. Dispõe sobre o prévio planejamento circunstanciado nos projetos de inclusão de área no perímetro urbano de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a criação da Semana da Diversidade nas escolas municipais no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Institui o Dia Municipal da Construção Civil no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a criação do Guia da Rede Municipal de Saúde do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a campanha mundial de preservação, orientação e combate ao AVC, acidente vascular cerebral, no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a inclusão de aulas sobre a importância do idoso e sua relação com os jovens na rede municipal de ensino e da outras providências. Dispõe sobre a criação da Semana Municipal Pro Vida e Pro Família no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Institui o programa Respira Nova Friburgo e da outras providências. Indicações do excelentíssimo vereador Manuel do Pote. Reconstrução de pequena ponte de madeira sobre o córrego que atravessa a comunidade de Florândia da Serra, próxima à residência do senhor Manuel Elias de Souza, Lilito. Do excelentíssimo vereador Renato Abirrame. Recuperação da rua Alexandre Freiman, de Boçã, Muri. Recuperação da rua Maracanã, Muri. Recuperação da calçada da rua Zelina Maduro, em frente ao colégio Júlio Salucci, Chácara do Paraíso. Capina na rua Alexandre Biachini, Córrego Dantas. Recuperação da estrada Macaé de Baixo, Lumiar. Recuperação da estrada Macaé de Cima, Muri. Recapeamento da avenida Conselheiro Júlio Antônio Turles, Olaria. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro. Melhoria na iluminação pública do loteamento Nilo Martins, São Geraldo, no loteamento, também do loteamento Santa Bernadette, São Geraldo, e na avenida Euterpe, Friburguense Centro. Retirada de entulho próximo ao fórum na avenida Euterpe, Friburguense Centro. Melhorias dos pontos de ônibus do Jardim Ouro Preto. Passagem de caminhão-pipa pela rua Teresópolis, Vila Amélia. Melhoria dos pontos de ônibus do loteamento Arco-Íris, São Geraldo. Do excelentíssimo vereador Nami Nassif. Reparo da iluminação pública da rua Deolinda Tuller Cônego. Desratização das ruas Padre Roberto Saboia de Medeiros e Moisés Amélio Centro. Limpeza e capina do Curral do Sol Duas Pedras. Desratização na Avenida Campesina Centro. Limpeza e capina da rua Trajano de Almeida Centro. Limpeza de bueiros da rua Pastor Meyer Centro. Do excelentíssimo vereador
Edson Flávio Coelho. Implantação de guarda municipal na Avenida Manuel Carneiro de Mendes, em frente à Rodoviária Sul, em horário de saída da Escola Dante Magliano. Operação Tapa-Buracos na Rua São Paulo, Olaria. Conserto do relógio da Praça Marcílio Dias, Paissandu. Reparo da estrada que liga Parque Imperial a Varginha. Implantação de policiamento nas mediações da Rodoviária Sul. Alargamento do córrego do Curtume, Duas Pedras. Limpeza e desassoreamento do antigo córrego do Curtume, Duas Pedras. Do excelentíssimo vereador Jorge Carvalho. Atenção às necessidades dos moradores do bairro Grande do Spinelli. Do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues. Desobstrução e reforma dos bueiros da Alameda Marques de Barbacena, Parque São Clemente. Reparo e manutenção dos brinquedos do parquinho da Pracinha do Barroso, Olaria. Reparo e manutenção dos brinquedos do parquinho da Praça 1º de Maio, Olaria. Construção de muro na rua Expedicionário Antônio de Moraes, às margens do rio Cônego, Olaria. Desobstrução dos bueiros das ruas Vicente Sobrinhos e Gago Coutinho, Olaria. Recuperação de rede de águas pluviais na rua Vicente Sobrinho, Olaria. Votos de congratulações do excelentíssimo vereador Luciano Faria com o senhor Otacílio Pacheco de Melo e outros pela passagem de seus aniversários. Do excelentíssimo vereador Manuel do Pote, com a equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária, posto 10 Conquista, pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Com a senhora Valdete Siqueira Quinus, pela passagem de seu aniversário. Do excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia, com a Liga Friburguense de Esportes, pela comemoração e inauguração de sua nova sede. Com a doutora Ana Cássia Dias Limas, pela passagem de seu aniversário. Do excelentíssimo vereador professor Pierre, com a senhora Alessandra Ruiz Lins e outros pela formatura no curso de nível superior de secretário executivo bilíngue. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, com a senhora Jaqueline Marra da Mota e outros pelo relevante serviço prestado à comunidade, com os advogados inscritos na 9ª subseção da OAB Nova Friburgo pela passagem do Dia Nacional do Advogado, com o senhor Carlos Eduardo Milagres Pereira, coronel PM, pela autorização da reforma do 11º Batalhão de Polícia Militar. Do excelentíssimo vereador Nami Nassif, com o prefeito de Trajano de Moraes, senhor Carlinhos Gomes, pela aprovação das contas da Prefeitura no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, com o senhor Fernando Amaral Reis e outros pela passagem de seus aniversários. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com a Associação de Corredores Friburguense, ASCOF, pelo destaque nas 10 milhas Garoto, realizada no Espírito Santo, com o corredor Reginaldo Azevedo, pela vitória na corrida da Pradoeira de Cabo Frio, com o senhor João Venceslau Sasserk, pelos 50 anos de serviço prestado à comunidade. Do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues, com a senhora Acriciana Zão Ferreira Faria e outras pela passagem de seus aniversários, com o casal Gabriela Marconde Souza e Rodrigo de Deus pelo nascimento da sua filha. Do excelentíssimo vereador Isaac Demani, com o senhor Carlos Eduardo Batista e outros pela passagem de seus aniversários, com o senhor Francisco Everaldo de Lima Gonçalves pelos relevantes serviços prestados na Junta Militar de Nova Friburgo, com o Sindicato dos Agricultores Familiares de Nova Friburgo pela sua fundação. Votos de pesar do excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia, com os familiares do Dr. Gerson Mauro de Souza Lúcio, pelo seu falecimento. Do excelentíssimo vereador Nami Nassif, com os familiares do senhor Carlos Almeida Sampaio, pelo seu falecimento, com os familiares do senhor Nelson Nassif, pelo seu falecimento, e com os familiares da senhora Ruth Saipa Oliveira, pelo seu falecimento. Do excelentíssimo vereador Isaac Demani, com os familiares da senhora Carmosina Neves da Mota, pelo seu falecimento. Requerimentos de informações do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca dos marcos limítrofes do município de Nova Friburgo no mapa. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com o Executivo, requerendo informações acerca do custo para cada cidadão de todos os serviços prestados pela empresa terceirizada para a manutenção dos cemitérios de Nova Friburgo. Comunicações do excelentíssimo senhor prefeito afastado, senhor Heródoto Bento de Melo, informando a necessidade de continuar afastado das suas funções de prefeito municipal em virtude de tratamento médico
por mais 90 dias. Está ali no expediente, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de fazer a inclusão de uma moção de congratulação com o secretário de Turismo, José Carlos da Mota, pela realização da 3ª edição do Hoje é Domingo, realizado no domingo passado aqui no município de Nova Friburgo. Então, senhores vereadores... Senhor presidente. Pois não, vereador. Na pauta também, um voto de profundo pesar com a família do senhor Osmar Jardim, que faleceu no último sábado. Pois não, vereador. Então, senhores vereadores, há 3 solicitações de inclusão do vereador Reinaldo Rodrigues, do vereador Reinaldo Rodrigues e vereador Jorge Carvalho, um voto de pesar e também a solicitação de 1 minuto de silêncio, e um voto de congratulação. Com o secretário de Turismo, José Carlos da Mota, pela realização da 3ª edição do Hoje é Domingo. Não, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Votos de congratulação. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade. Votos de pesar. Solicitação do vereador Jorge Carvalho, que se faça 1 minuto de silêncio. Pedir aos vereadores que de pé respeitem 1 minuto de silêncio. Senhor presidente, é pelo falecimento do senhor Geraldo Cartacione. Presidente, é incluído também o falecimento do senhor Osmar Jardim. Gerson de Souza Luz. Só colocar em votação também os votos pesados. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade. Requerimentos. Requerimentos de informação do vereador Marcos Medeiros. Requerimento 282/2011. Pedir ao vereador Isaac Demani que faça a leitura. Mas antes, vereador, só registrar a presença aqui também na nossa assistência da senhorita Simone Ribeiro Mateus, pessoa que eu acho que a maioria dos vereadores tem enorme carinho, e eu tenho um carinho especial, não só pelo que ela fez pelo partido PDT em Nova Friburgo, mas pelo serviço que prestou e a atenção que prestou aqui ao vereador no ano passado. Consegue registrar rapidamente? Pois não, vereador. Eu quero acompanhar, não dessa forma, o registro que Vossa Excelência faz, mas da forma especial que a Simone é minha prima, é uma pessoa que eu gosto muito, fico muito feliz da presença dela aqui. Pela ordem, senhor presidente. Registrar também a presença de Paulo Roberto, da Agenda 21, ele que tem sido um guerreiro, tem sido um paladino, sempre defendendo o meio ambiente, todos os lugares onde é necessário que se tenha a presença da mobilização comunitária em função do meio ambiente. Paulo Roberto sempre se diz, levanta o dedo presente e ajudando a melhorar a vida do cidadão friburguense, principalmente empunhando essa bandeira do verde. Então, vale a pena também, além da Simone, que é uma grande pessoa, registrar também a presença do Paulo Roberto e do Carlos Pinto também, e do Vinícius, que tem sido um paladino aí também na internet. A presidência registra a presença de todos, agradece a participação de vocês aqui. É muito importante a participação na assistência de todos vocês.
Pedir ao vereador Isaac Demani que faça a leitura do requerimento do vereador Marcos Medeiros. Excelentíssimo senhor vereador Sérgio Xavier, muito digno presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Senhor presidente, requeiro na forma regimental, depois de observadas formalidades legais, seja submetido ao douto plenário da Egrégia Casa Legislativa a seguinte proposição: requerimento de informação com o Executivo, através da Secretaria de Meio Ambiente, a fim de que esclareça essa Casa de Leis sobre o marco limítrofe do município de Nova Friburgo no mapa, haja vista a existência de linhas retas, significando não ter o traçado correto dos limites do perímetro do município, e as providências a ser tomada para a obtenção do traço exato do município no mapa do Estado do Rio de Janeiro. Assina vereador Marcos Medeiros. Em discussão, o vereador tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, como grande observador que sou, visualizei o mapa da cidade de Nova Friburgo, professor Pierre, professor Jorge Carvalho, ambos ligados à educação, e se vocês acompanharem, tem várias linhas retas. É óbvio que um limite, ele tem que ser sinuoso, não existe um limite que seja de linha reta. E eu perguntei ao secretário de Meio Ambiente, professor, arquiteto e amigo Eduardo De Vries, que com muita propriedade, professor Pierre, professor Jorge Carvalho, me disse o seguinte, que essas linhas retas que compõem o traçado limítrofe do município de Nova Friburgo é porque não foram feitos de maneira adequada o traçado exato dos limites do município. E quando isso acontece no mapa, que a solução é se traçar uma linha reta. Então, a gente pode perder ou pode ganhar território nesse sentido. E me motivou, porque um amigo que comprou uma propriedade, ele não sabia se o terreno dele estava em Bom Jardim ou se o terreno dele estava em Nova Friburgo, devido a essa questão do traçado. Então, tendo como objetivo, haja vista, hoje a gente tem aí várias GPS, Google, várias ferramentas, satélites, várias ferramentas que a gente pode fotografar, pode, de maneira exata, indicar as localidades que a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria, acredito também de Educação, porque futuramente serão divulgados esses traçados corretos, que possa viabilizar uma comissão onde se tenha um traçado correto com relação ao nosso município. A gente sabe que é cerca de 1.000 metros... Fica à vontade, vereador. Vereador Marcos Medeiros, o seu requerimento é pertinente, a sua preocupação faz sentido. E há muito tempo eu conversei isso com o ex-funcionário, hoje aposentado do IBGE, Jalmir Saipa. O Jalmir é um conhecedor profundo pelo trabalho que executou por longos anos no IBGE. Ele é conhecedor profundo de como é feita essa questão, até do limite seco, como se divide através das vertentes. Os rios, né? É interessante o requerimento que Vossa Excelência faz, mas também seria interessante uma consulta ao IBGE, que faz todo o estudo em cima desses limites que preocupam a Vossa Excelência com razão. O professor lembra bem, óbvio, o IBGE é um grande instituto que, com certeza, tem prestado relevante serviço à sociedade brasileira, mas, especificamente no município de Nova Friburgo, eu discordo dos números com relação aos habitantes no censo que foi feito em nossa sociedade, e isso faz a gente perder verbas. Mas acompanho Vossa Excelência na desconfiança. Mas, por outro lado, eu ratifico vossa opinião, agradeço de maneira com que Vossa Excelência contribuiu neste momento, que com certeza o IBGE é um grande instituição que possa participar desta comissão com o objetivo de se viabilizar o traçado correto do município de Nova Friburgo. A gente já está no ano de 2011,
com tantas tecnologias, e infelizmente fica valendo um traçado que foi feito, óbvio, no início do século, e a gente não tem a certeza ainda de qual o tamanho correto. A gente ouve falar que é 1.000 quilômetros quadrados, mas pode-se aumentar, pode-se diminuir, e é óbvio, a gente tem que ter, não aproximado, e sim a certeza dos limites, do traçado e do tamanho do nosso município. Tendo como... Fica à vontade, vereador. Só essa preocupação em relação à nossa área é muito interessante, porque cada lugar que a gente vê, nós temos uma determinada área. Mais de 1.000 metros. É 1.035, a média das observações que eu tive até hoje. Mas é preciso que se saiba exatamente, 1.035, 1.036, realmente nós não sabemos. Como o município, infelizmente, tem vivenciado dúvidas em várias áreas, então tem-se mais uma dúvida, que seja nessa questão da área geográfica, determinando os limites da nossa sociedade. Então, essa dúvida, se mobilizando através desta comissão, que a gente possa resolver o traçado do município de Nova Friburgo. Peço e espero a aprovação de meus pares. Após a discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento de informação também, 281/2011, do vereador Edson Flávio Coelho. Como o vereador está ausente, está na cidade do Rio de Janeiro, vamos retirar ele de pauta. Não há mais nenhum requerimento a ser discutido. Pedir só ao vereador Isaac Demânio que faça a leitura do comunicado do excelentíssimo prefeito afastado, senhor Heródoto Bento de Mello. Londrina, Paraná, 19 de agosto de 2011, excelentíssimo senhor Sérgio Xavier de Souza, presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Excelentíssimo senhor presidente, venho informar a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo a necessidade de continuar afastado das minhas funções como prefeito municipal, enquanto me encontro em tratamento médico para restabelecimento de minhas plenas condições de saúde. Anexo, encaminho atestado de profissional que me assiste nessa fase de convalescença, requerendo a Vossa Excelência as providências de praxe junto a esta Casa Legislativa. Então, logo esteja totalmente recuperado, informarei a Câmara Municipal a data em que reassumirei o honroso cargo para o qual fui eleito pela população de Nova Friburgo. Atenciosamente, assina Heródoto Bento de Mello, prefeito do município de Nova Friburgo, e anexo um atestado médico. Atesto que Heródoto Bento de Mello é acompanhado na clínica de neurociência aplicada, está sob meus cuidados médicos e está impossibilitado de retornar às atividades laborais nos próximos 90 dias por motivo de doença. Assina Dr. Eduardo Prado, médico psiquiatra, datado de Londrina, 19 de agosto de 2011, senhor presidente. Obrigado, senhor primeiro secretário. Pois não, vereador. Senhor presidente, pela ordem, esse atestado, já agora com um profissional lá da cidade de Londrina, vem reafirmar a posição do laudo que Vossas Excelências fizeram na comissão especial. É uma situação que não pode ser esquecida, porque foi polêmico naquele momento. Vossas Excelências divergiram do presidente da Comissão de Saúde no posicionamento dos senhores. Houve uma colocação aqui, inclusive 4 vereadores foram lá visitar o prefeito na residência dele, que ele estava bom, estava orientado no tempo e no espaço, e isso nunca aconteceu. Acontece que nós não podemos esquecer isso aí. São fatos recentes que aconteceram dentro desta casa. Houve polêmica com a junta médica contratada, conflito entre a comissão formada por esta casa, e até hoje nós não vimos essa questão evoluir. Pelo contrário, ela permanece da mesma forma, ou de uma forma até que não podemos avaliar, conforme estava naquele período. Eu acho que essa casa, naquele momento, houve uma divergência enorme, uma situação de conflito entre partes, dos componentes do Poder Legislativo, mas que não alterou o quadro. O quadro tinha esse posicionamento,
essa imagem que a cidade tinha e que permanece até hoje. Então, foi um momento complicado aqui dentro da casa. Pois não, De vereador. ordem, senhor presidente. Pois não. Eu quero concordar com as palavras do vereador Jorge Carvalho. Realmente, naquele momento, né, eu e Vossa Excelência, que participamos da comissão, emitimos o nosso parecer, e foi muito questionado na época, e nós dissemos que, naquele momento, os médicos não teriam passado nenhum laudo e que teriam solicitado que, dali a 90 dias, faria uma nova avaliação. Os 90 dias venceu, se não me engano, 15 de julho. Né? Não foi feita nenhuma nova avaliação e agora o prefeito pede mais 90 dias. Olha, com todo o respeito, com todo o carinho que eu sempre tive pelo prefeito Heródoto, espero realmente que ele possa se recuperar e retornar, mas eu vi aqui muitos vereadores afirmarem que o prefeito estava em perfeitas condições e que poderia voltar brevemente. No entanto, nós vamos, mais uma vez, se nós vemos agora, mais 90 dias seria final de novembro, né? Já vai se passar quase 2 anos e a situação continua a mesma. Vereador Marcos Medeiros. Uma pequena sessão nostalgia. Logo que o prefeito sofreu, infelizmente, esse acidente na Europa, meu correspondente internacional me passou a informação, eu distribuí com a sociedade friburguense, e a gente tinha informação que o prefeito realmente estava com um problema de saúde agravado. O senhor Braulio Rezende, na época, secretário afastado da prefeitura, se tem esse cargo, tem secretário afastado? Não, exonerado. Afastado não, porque ele nunca vai voltar, né? Deixa para lá. Então, o que acontece? Ele mandou uma correspondência para a Câmara Municipal, me agredindo e falando que eu estava faltando com a verdade. Como o vereador Jorge Carvalho, o tempo é o senhor da razão, o tempo passa e está provado que realmente ele não estava apto e não está apto para exercer o mandato, haja vista a sucessão de atestados que tem apresentado. Se não fosse só isso, vereador, por derradeiro, foi usada a esposa, dona Beti, do prefeito Heródoto, que eu gosto muito, que também confeccionou uma correspondência falando que o prefeito se manteria na cidade e que eu estava faltando com a verdade com relação à pressão que estava sendo feita em cima do prefeito para que ele voltasse para a prefeitura. A prova que isso é verdade é que a pressão era tão grande que retiraram ele da cidade de Nova Friburgo e levaram para Londrina. Então fica aquela velha filosofia de para-choque de caminhão, que o tempo é o senhor da razão. Quem falava a verdade e fala sou eu. Passar para o vereador Renato Abirrâmia, para a gente poder encerrar esse assunto. Recordando, a junta disse que, após 90 dias, ele poderia retornar, não afirmou que ele voltaria, ele poderia retornar às suas funções. Exatamente, respeitando a junta, nós tivemos aquele posicionamento de esperar os 90 dias. Mas a junta foi desfeita e depois não foi feita a reavaliação dele. Só para finalizar, para iniciarmos a nossa ordem do dia, o fato é que só temos que lamentar que, com esses 90 dias, passarão aí mais de um ano, o prefeito Heródoto, eleito pelo povo de Nova Friburgo, afastado das suas funções na prefeitura municipal. E, nesse um ano, sempre com falta de informações, com falta de transparência. Isso é um fato que a gente tem que registrar e, infelizmente, destacar nessa noite, esse um ano de falta de informação e falta de transparência. Iniciando a nossa ordem do dia, iniciamos com o projeto 3.396/2009, de autoria do vereador Marcos Medeiros. Vai ser discutido em bloco, vereador? Sim. Então, pedir o vereador Isaac que faça a leitura. Pudesse um por um. Ele vai ler. Aí você quer intercalar o vereador em cada projeto? Posso pedir a discussão única, que seja... Pois não. Projeto de lei número 3.396. Dispõe sobre a inclusão como atividade complementar ou outra denominação no ensino fundamental da disciplina Noções Básicas de Direito Constitucional. Projeto de lei dispõe sobre a inclusão como atividade complementar ou outra denominação no ensino fundamental a disciplina de Noções Básicas de Direito Constitucional. Artigo 1º.
As escolas da rede pública de ensino poderão incluir como atividade didática complementar lições básicas de direito constitucional no ensino fundamental. Parágrafo 1º. A disciplina que se refere ao caput visa, de forma efetiva, promover, dentre de outras garantias, o conhecimento e cidadania. Artigo 2º. A Secretaria Municipal de Educação, observada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, promoverá a implantação e regulamentação da referida disciplina, tornando-a compatível com o currículo oficial da Rede Municipal de Ensino. Artigo 3º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 180 dias a contar de sua publicação. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Assina vereador Marcos Medeiros. O projeto teve parecer favorável da Comissão de Educação da Casa, presidida à época pelo vereador Marcelo Verli, e também da Comissão de Constituição, Justiça e Redação final, senhor presidente. Sem dúvida, 1 a 1. Essa proposição, óbvio, tem como objetivo que possamos fazer desta casa uma verdadeira parceira, fiel e colaboradora na promoção de políticas e ações públicas que possam beneficiar o cidadão e a sociedade. Como a gente estava há um tempo atrás falando com relação ao ex-prefeito Heródoto Ben de Mello, me lembro quando criança que meu pai pediu para exercer um cargo indicado pelo prefeito e ele colocou como justificativa a não nomeação o analfabetismo do meu pai, dizendo que ele não tinha condição de exercer aquele cargo. Desde aquele momento, onde sempre ouvi o meu pai falando isso, que o Heródoto não o nomeou por falta de estudo, todas as vezes que passo na rua, tem um papel no chão, tem letreiro, livros, hoje a internet e tantas outras maneiras de se adquirir cultura, assim eu tenho feito. E esse ensino tem como objetivo conscientizar o cidadão. Qual é a melhor maneira de consciência do cidadão? Se viabilizar noções básicas do direito constitucional. Porque, óbvio, no âmbito da cidade de Nova Friburgo, isso vai fazer com que o cidadão conheça seus direitos e seus deveres. E esse conteúdo constitucional, na vida, a informação vale muito. E você ter como base a sua própria lei, que é a espinha dorsal de todas as leis, você ter esse instrumento de conhecimento, com certeza isso facilita a sua vida no dia a dia. Vereador professor Pierre, fica à vontade. Vereador Marcos Medeiros, o entendimento que nós estamos tendo no processo educacional no Brasil gera um debate enorme. É a questão curricular. O Exame Nacional do Ensino Médio, chamado Enem, tem promovido, na verdade, uma grande reflexão sobre o processo de avaliação nas escolas do país. E um dos procedimentos que se destaca é exatamente o processo curricular que as escolas precisam se adaptar. E, com urgência, o exame para o próximo ano contará com 200 questões objetivas e uma redação. Se formos avaliar o contexto educacional brasileiro, não bate. O Enem é uma prova para estudantes da Coreia. Mas se entendermos, por outro lado, que, na verdade, o Ministério da Educação talvez queira estar implementando, é exatamente conduzir que as escolas se adaptem e melhorem o seu currículo, as secretarias de educação, bem como a questão do tempo integral nas escolas. Talvez seja uma outra medida que o Ministério da Educação esteja tentando implementar com inteligência através do Exame Nacional do Ensino Médio. Sabemos que esse ano foi um ano complexo porque mudou-se, algumas universidades adotaram o Enem no meio do ano, ao caso da UFRJ. O procedimento é bom, o problema foi o quando e não o que. O projeto de Vossa Excelência, ele vai ao encontro do que a prova do Enem propõe. É uma prova cidadã. No ano em que o Enem teve problemas,
especificamente a redação era sobre o idoso, e constava, dentro do seu processo de antologia para a redação, um artigo do Estatuto do Idoso, ou seja, menção à legislação. E a cada avaliação do Enem, nós percebemos uma preocupação com o exercício de cidadania. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo todo? Porque as escolas precisam direcionar o seu currículo para a questão da cidadania. No tempo de ditadura, havia as chamadas disciplinas ligadas à moral e cívica, OSPB, que atendiam interesses da ditadura à época. Mas por que não foram adaptadas ao contexto da democracia e foram abolidas das grades curriculares? Sabemos nós que o entendimento das leis leva a população ao exercício da cidadania com plenitude, inclusive dos seus direitos. Falta imediatamente nas escolas disciplinas desse alcance. E falta verdadeiramente, para se ter uma noção, preocupado com o Ministério Público Estadual, no que tange a área da infância, preocupado com esse processo, inclusive de uma promotora do Rio de Janeiro, né, abraçado pelo processo aqui no Nova Friburgo, convidou as escolas do município para ter uma reunião sobre a questão da formação cidadã nas escolas. Preocupado exatamente com a questão do desenvolvimento dos conceitos básicos de civilidade, de organização social, de entendimento da legislação básica, mínima, pelo menos, e do exercício da cidadania. Parece que Vossa Excelência teve o mesmo sonho que todas essas pessoas tiveram e trouxe à luz esse projeto. Tem total apoio de minha pessoa, como professor em primeiro lugar, como cidadão, como vereador. Tamanha a importância. Penso que deveria ser estendido a todas as escolas do país. Penso que há necessidade premente de o país fazer uma reforma no seu currículo para adaptar conteúdos desse alcance para todas as crianças do Brasil. Penso que nossas crianças terão a oportunidade, se aprovado, como tenho certeza que o será, mas não basta aprovar, tem que executar. E a Secretaria Municipal de Educação procurar fazer uma avaliação do seu corpo docente para ver os professores em cada unidade escolar que poderiam agregar dentro de um projeto, de um programa até melhor, algo que vai ter uma continuidade, dentro de uma grade curricular que envolvesse o processo de cidadania. A Constituição é a nossa carta magna, a nossa mãe em termos de lei. Como ela é fundamental no entendimento das pessoas, dos estudantes e eles ensinando aos seus familiares. Então, poderia falar muito mais sobre o assunto, porque o assunto é realmente fantástico. Mas fico por aqui, enaltecendo Vossa Excelência pela iniciativa. E de antemão, como já afirmaram anteriormente, me posicionando totalmente favorável na expectativa de que, de fato, isso se torne realidade. Obrigado, vereador. E para finalizar, ler uma passagem da Bíblia que tem bastante a ver com este momento. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Lucas 6, versículo 48. Isso aqui significa que, óbvio, a pessoa que tiver consciência de seus deveres, ele não vai ser abalado. Agora, quem não tem, Lucas 6, versículo 49. Mas o que ouve e não é prática, o que ouve e não é praticado é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, óbvio, se a pessoa não tiver consciência, ele não saberá
exercer a sua cidadania de maneira consciente e a sua casa, infelizmente, se tornará em ruína. Tenho a certeza que vou merecer o apoio de meus pares para a aprovação desta proposição. Após a discussão, em votação única, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em votação única o projeto 3396/2009. Pediu o vereador que faça a leitura do projeto 5379/2009, também de autoria do vereador Marcos Medeiros. Projeto de lei número 5.379, institui o Dia Municipal da Mobilização Social pela Educação no município de Nova Friburgo. Excelentíssimo senhor vereador, senhor presidente Sérgio Xavier, requeiro, na forma regimental, depois de observadas as formalidades, que seja submetido ao douto plenário dessa Casa o seguinte projeto de lei. Institui o Dia Municipal da Mobilização Social pela Educação no município de Nova Friburgo. Artigo 1º. Fica instituído o Dia Municipal de Mobilização pela Educação no município de Nova Friburgo, a ser comemorado anualmente no dia 19 de setembro. Artigo 2º. A instituição desse dia tem como objetivo: 1. Fomentar a efetiva participação das famílias e ou responsáveis na vida escolar de crianças, jovens e adolescentes. 2. Construir, fomentar e divulgar projetos e ações de mobilização pela educação no município de Nova Friburgo. 3. Sensibilizar a sociedade, em especial as famílias, sobre a importância da educação no desenvolvimento individual e social. 4. Despertar, nos vários segmentos da sociedade, o interesse e o compromisso social na afirmação do direito de toda a educação de qualidade e o papel de cada um como protagonista dessa ação. 5. Divulgar dados sobre a educação no município. 6. Envolver a sociedade no processo de proposição de ações educativas para o trabalho de aproximação entre escola e comunidade, com foco nos traços da cultura popular. 7. Promover atividades que contribuam para a melhoria da educação, tais como campanhas de conscientização, trabalhos intersetoriais e outros. 8. Incentivar o protagonismo juvenil entre os estudantes por meio de ações diversas. Artigo 3º. A data instituída passará a constar no calendário oficial de festas e eventos do município de Nova Friburgo. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, assina o vereador Marcos Medeiros. O projeto foi encaminhado à Comissão de Educação, Cultura e Esporte para parecer, que deu o parecer favorável. E não tem, senhor presidente, o parecer da CCJ ainda no projeto, que pode ser dado agora sem nenhum problema. Nomear o vereador Isaac Demani como relator. Senhor presidente, não há nenhum óbice constitucional a que esse projeto seja levado à votação, pelo contrário, um projeto que vem aí aterrissar princípios constitucionais que vão trazer aí, que baseiam-se como o Estado Democrático de Direito, no Estado onde aqueles têm direito à educação e educação de qualidade. Então, pela CCJ, eu dou parecer favorável, senhor presidente. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável. Vou nomear aqui o vereador. Nomear o vereador Cláudio Damião, que ele possa dar o parecer também pela CCJ. Senhor presidente, eu dou parecer favorável. Então, com os pareceres favoráveis da CCJ, o projeto encontra-se em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, fico feliz de ter tido parecer favorável do vereador Reinaldo Rodrigues, do vereador Isaac Demani, e de maneira ad hoc do vereador Cláudio Damião, que pela primeira vez consegue exercer o cargo na Comissão de Constituição e Justiça, cargo tão almejado desde o momento que entrou nesta casa. Então, o projeto fica marcado de duas formas. Com relação à afirmação e à qualidade na mobilização das pessoas, e outro pelo voto que Vossa Excelência proferiu, e esse voto foi em um projeto
de minha autoria. Senhor presidente, senhores vereadores, desde quando me entendo por gente, sempre trabalhei com mobilização de pessoas, sempre trabalhei com processo de proposição, sempre trabalhei com a contribuição, a conscientização com relação à educação e à melhoria da qualidade de vida do cidadão. Fui presidente de Grêmio Estudantil, presidente do Interact Clube Juventude de Rotary, Rotaract Clube Juventude de Rotary, fui presidente do Diretório Central de Estudantes da Universidade Católica de Petrópolis, diretório acadêmico da Escola de Engenharia, vice-presidente da Juventude do PMDB do Estado do Rio de Janeiro, vice-presidente da União Estadual de Estudantes, presidente do PSL, presidente do PTB e assim sucessivamente. Sempre exerci cargos de liderança, cargos de mobilização e todo grupo que cheguei, sempre tive a oportunidade de presidi-los, de mostrar de maneira responsável de que forma a gente pode viabilizar, desenvolver projetos individuais e projetos de maneira coletiva. E essa minha proposição, que institui o Dia Municipal da Mobilização Social pela Educação, ele insere nesse sentido, ou seja, que a gente possa mostrar ao jovem, ao cidadão, à cidadã, ao aluno, à aluna, ou no próprio seio familiar, ou na própria sociedade onde vive, que a questão da educação, a questão da mobilização, a questão de se ter um dia onde esse calendário oficial possa constar no município, a importância que se tem dos jovens viverem em sociedade de maneira correta, de conduta ilibada e principalmente tendo o compromisso social na afirmação de todos em função à educação. Vereador Renata Birrâmia, nunca me envolvi com nenhum tipo de atitude que seja à margem da lei. Nunca, nunca, nunca é nunca. Nunca me envolvi com drogas, nunca me envolvi com atitudes que sejam à margem da lei. Nunca tive nenhum tipo de conduta que desabone a mim e a minha família. Mas, por outro lado, a gente o político tem a capacidade de atrair pessoas que têm problemas. E, nesse sentido, é importante que a gente entenda a situação de cada um e possa ajudar e, quem sabe, trazer essa pessoa para o nosso lado, para que possa também se mobilizar em função da vida em sociedade, da educação, da família e assim sucessivamente. Então, com certeza, essa proposição, nesse momento, mostra que todos nós sejamos protagonistas em nossa sociedade, com o sentido de aprovar esse projeto e que a juventude possa ter a sua possibilidade de conhecer seus direitos, seus deveres e principalmente de lutar. Vereador Renata Birrâmia, nesse momento, já vou passar a parte. Hoje, por volta de 11 horas, saiu um ônibus aqui de Friburgo com várias lideranças comunitárias em direção a Brasília para poder protestar com relação à questão das verbas, da tragédia e assim sucessivamente. São vários cidadãos e cidadãs que estão dando a sua parcela de contribuição para poder mostrar lá na capital federal o quanto é necessário se chamar a atenção para a nossa cidade. E esses homens e mulheres são pessoas que com certeza foram forjados na sociedade com relação a essa questão da mobilização social. Fica à vontade, vereador. Obrigado pela parte. Realmente, a educação é o elo fundamental que vai levar o nosso país ao primeiro mundo que nós esperamos. Outros países que investiram na educação, a Coreia do Sul, por exemplo, a China, o Japão, a Alemanha, a Espanha, a Irlanda, tiveram um grande crescimento no seu país após terem investido maciçamente na educação. Essa mobilização que Vossa Excelência propõe, eu acho muito importante. Fazem mobilização para tudo, mas raramente se faz pela educação. Se tentou agora, recentemente em Brasília, uma mobilização nesse sentido.
foi feita muita propaganda e publicidade em todos os jornais. Infelizmente, foram menos de 100 pessoas à mobilização. Então, ainda as pessoas não estão conscientes, vereador professor Pierre, não estão conscientes que nós precisamos mobilizar muito pela educação. E esse projeto de Vossa Excelência vem no sentido de trazer à Nova Friburgo essa reflexão. Se nós não lutarmos pela educação, nós não vamos atingir o pináculo que o Brasil merece. Um dos operadores do sistema de educação em nosso município, vereador professor Pierre, fica à vontade. Vereador Marcos Medeiros, o que o projeto de Vossa Excelência destaca, o que o vereador Renato Abirrame acaba de falar com muita propriedade, é reflexo, logicamente, do resultado do nosso país. Todos os países avançados no mundo, todos, investiram em educação. Me fale um país no mundo que tenha obtido sucesso social, econômico, humano, em termos de tecnologia, que não tenha investido em educação. Não existe. Todos necessariamente passaram por isso. Todas as revoluções contaram com o processo educativo. Todas elas. A Revolução Russa trouxe em seguida uma educação pautada. A Revolução Cubana, que tem uma das melhores educações do mundo, Cuba, veio com uma reforma na educação. A Alemanha, pós-guerra, investimento em educação. Coreia do Sul, há 40 anos, tinha uma renda per capita 3 vezes menor que a do Brasil. Hoje é 3 vezes maior que a do Brasil. Por quê? Investiu em educação. E leva tempo, são 30 anos. 30 anos você começa a colher fruto. Mas no Brasil, se semeia, como se semeia o imediatismo. E nunca chega. O Brasil sempre é o país do futuro e não alcança ser o país do presente. Desde o século XIX, logo após a independência do país, sobretudo no movimento romântico, o romantismo, se promoveu uma política implementada, inclusive, por Dom Pedro II, da valorização do país. E, inclusive, para fora, dos congressos internacionais. E ali, vereador Marcos, vereador Renato, vereador Cláudio e demais companheiros, o Brasil já era chamado, desde o século XIX, de país do futuro. Só que vimos agora a mobilização dos professores do Estado. A sociedade não deu o devido apoio aos professores do Estado, como poderia ter dado. Os bombeiros tiveram um apoio imenso, merecido. Os professores também mereceriam. Mas criou-se uma banalização no país, tamanha, que a educação caiu no lugar comum, movimentação de professores já está no lugar comum, é assim mesmo, e as coisas não mudam. Essa revolução da educação tem que nascer dentro da gente primeiro, para depois chegar até as ruas. O movimento que o vereador Renato Abirrame mencionou foi promovido no Facebook. Acontece isso na rede social. Muita gente diz que vai, chega na hora não vai. E acaba tirando força do movimento. Semana passada, como eu disse, eu estive na UFRJ. E uma estudante foi muito feliz quando disse: se nós não promovermos a revolução dentro da gente, e nós, de fato, vestimos as camisas daquilo que defendemos, nós não iremos fazer a revolução. Então, esse projeto, vereador Marcos, vai ao encontro de outros, para se somar ainda mais por essa causa educacional e para a tentativa de se criar em todos nós, essa consciência de que nada vai mudar sem educação. A educação é o vetor essencial de mudança. Sem investimento nela, não há mudança substancial. Investimento aparente em educação não gera mudança substancial na sociedade. Obrigado, vereador. Obrigado por vossa colaboração e também uma grande liderança da área educacional, vereador Jorge Carvalho.
meu caro vereador, a oportunidade de entrar no debate tão importante de um assunto que realmente mexe com todos nós, que é a educação. Eu acho que aqui em Friburgo aconteceu a verdadeira revolução na educação. Uma revolução educacional, principalmente nessa década, essa última década, que deve ser registrada. Nós não podemos deixar de registrar o que aconteceu em Nova Friburgo. Nós não podemos deixar de registrar para que as pessoas, os outros municípios, aqueles que têm preocupação com a educação, vejam o que não se deve fazer com a educação. Foi a revolução elevada a -1. O inverso daquilo que deveria fazer. Tá? Vossa Excelência estudou cálculo, estudou engenharia e sabe que uma função elevada a -1 é o inverso daquilo. Então, aqui em Friburgo foi a revolução elevada a -1. Porque, quando eu deixei a Secretaria de Educação, eu deixei o professor ganhando 3,5 salários mínimos, o diretor de escola com uma gratificação de 10 salários mínimos, um plano de cargos e salários aprovado por esta casa. A mãe de Vossa Excelência era da Comissão de Educação, e eu várias vezes estive na casa, no antigo prédio, discutindo esse assunto, aprovado com um plano elaborado pela própria categoria, e a partir daí, daquilo implantado, nós tivemos, se muito, 7, 8 anos em vigor daquela lei, e aí começou a desmoronar. Aí vieram coisas alarmantes, meu caro vereador. Apareceu aqui em Nova Friburgo um negócio chamado Niticop. Veio pelas mãos de um povo estrangeiro que por aqui chegou como se lambari de enxurrada fosse ao fim de uma tempestade. E aqui chegaram e implantaram essas coisas que o município paga até hoje. E nesse governo, o prefeito Heródoto e o prefeito Dermerval já concederam 100% de reajuste à categoria, porque a ex-prefeita deixou um plano de cargos e salários assinado no último dia do governo. Ela assinou e partiu. Então, o outro prefeito é que teve que cumprir. E hoje o prefeito ganha aí, professor ganha aí R$ 840 de piso, mesmo com 100% de reajuste. Então, é essa revolução ao contrário. E nós temos, eu concordo com o vereador professor Pierre, que nós temos que sair do lugar comum. Conclua, por favor. Que nós temos que fazer a revolução dentro da gente. Daí esse projeto que eu proponho de vincular o vencimento do professor, do vereador, ao vencimento do professor. Nós estamos saindo do lugar comum, nós estamos fazendo a revolução dentro do próprio Legislativo. Faltam 4 assinaturas e Vossa Excelência já assinou e eu agradeço. Conclua, professor, por derradeiro, quero deixar claro, em cima, baseado e tendo como objetivo vossas palavras, que a Niticop e 8 anos de governo não são totalmente imprestáveis. Não são. Serve, pelo menos, como mau exemplo. Então, peço e espero a aprovação, depois de submeter à apreciação do douto plenário, esta minha proposição de projeto de lei. Após a discussão, em votação única, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em votação única o projeto 5.380. 5.379/2009. E pediu o vereador que faça a leitura do 5.380/2009, também autoria do vereador Marcos Medeiros. Excelentíssimo senhor vereador, senhor presidente Sérgio Xavier, requeiro na forma regimental, depois de observadas as formalidades, que seja submetido ao douto plenário dessa casa o seguinte projeto de lei: institui a Semana Municipal de Incentivo à Leitura no município de Nova Friburgo. Artigo 1º, fica instituída a Semana Municipal de Incentivo à Leitura, a ser comemorado anualmente no dia 12 de outubro. Artigo 2º, durante a semana de comemoração de que trata essa lei, devem ser promovidas pelo poder público palestras nas escolas e bibliotecas visando incentivar os alunos à leitura, bem como promover ampla divulgação. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assina vereador Marcos Medeiro. Parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. E também parecer favorável da CCJ, vereador. Mas eu vou fazer aqui de ofício, como membro da CCJ, solicitar a Vossa Excelência uma correção no artigo 1º, que fica instituída a Semana Municipal de Incentivo à Leitura, a ser comemorada anualmente a partir do dia 12 de outubro, porque se fala de uma semana e não especificamente de um dia. Se Vossa Excelência concordar... Concordo, mas é porque aqui na própria justificativa, se Vossa Excelência me permitir, diz o seguinte: o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei 11.889 de 2008, que instituiu o Dia Nacional da Leitura e a Semana Nacional da Leitura e da Literatura. O texto foi publicado na edição de 9 de janeiro de 2009 no Diário Oficial da União. Aí eu peço atenção. De acordo com a lei, o Dia Nacional da Leitura será comemorado em 12 de outubro. Já a Semana Nacional da Leitura e da Literatura será aquela que recair o Dia Nacional da Leitura. Os dois marcos serão celebrados em todo o território nacional. Então, na semana que caiu no dia... Mas vamos ter que acertar isso aqui na lei de qualquer forma, que não está assim. Na justificativa está claro. Não, na justificativa, mas só no artigo, vereador, não estou fazendo crítica ao seu projeto, não, só para a gente poder corrigir, que diz assim: fica instituída a Semana Municipal de Incentivo à Leitura a ser comemorada anualmente no dia. Então pode ser na semana que recaiu o dia 12 de outubro. Isso, pode ser. Tá, para poder só ficar de ofício, então, a correção da CCJ, pode ser dessa forma, vereador? Fica instituída a Semana Municipal de Incentivo à Leitura a ser comemorada anualmente na semana em que recaiu o dia 12 de outubro. Pode ser. Pode ser? Perfeito, então, vereador. Então, com essa correção de ofício no texto, senhor presidente, está com parecer favorável de todas as comissões. Projeto enquanto em discussão. Então, visando incentivar aos alunos a leitura, bem como a ampla divulgação desse projeto e do incentivo, peço à nossa casa que possa aprovar. Isso porque todos nós, 12 vereadores, que fazemos parte desta Câmara Municipal de Nova Friburgo, somos 12 cérebros privilegiados. Esse privilégio, óbvio, vem através da leitura, porque a leitura, os olhos são as janelas da alma. É importante que cada momento, em cada oportunidade que a gente esteja sem fazer alguma coisa, que a gente possa buscar uma revista, um jornal, um papel, para que possa ler e ali, é óbvio, adquirir mais cultura. A gente sabe que é importante, mais do que ninguém, a cada dia a gente ter a leitura, principalmente esse incentivo no município de Nova Friburgo. Então, tendo como objetivo os fatos expostos, peço a aprovação e submeto à apreciação do douto plenário esse importante projeto de lei, que eu tenho certeza que vai ajudar aos alunos da rede pública municipal, para que no futuro possa ter também um cérebro privilegiado, assim conforme todos nós temos. Peço e espero a aprovação. Após a discussão, em votação única, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em votação única, o projeto 5.380/2009. O projeto de lei do vereador Edson Flávio foi retirado pela ausência do vereador. Projeto número 2.919/2009, de autoria do vereador professor Pierre, pediu o vereador Isaac Demani que faça a leitura. Senhor presidente, considerando o sucesso do ensino do jogo de xadrez na Escola Municipal Rui Barbosa, de iniciativa do professor Guilherme Moraes, considerando que pesquisas feitas na Europa e nos Estados Unidos já constataram que o jogo de xadrez pode ser uma excelente ferramenta pedagógica, considerando que em países como a França, Holanda, Cuba, Rússia e Romênia, o xadrez já há muito tempo faz parte do currículo escolar como atividade complementar e que após sua implementação percebeu-se um elevado nível de melhora no coeficiente escolar dos alunos, bem como uma drástica queda do nível de atendimento aos alunos com dificuldade de concentração, considerando que o jogo de xadrez associa o mais puro lazer com uma chance de o aluno aprimorar seu raciocínio lógico e a tomada de decisões, considerando o mistério ímpar de que
o sistema educacional em todos os níveis disponibilize amplas oportunidades e acesso a todos os bens culturais, incluindo-se aí atividades lúdicas que aumentam a atenção do corpo discente, considerando que cada movimento do xadrez requer uma lógica profunda e o estudo contínuo de posições, de táticas e estratégia para o ir bem no jogo, favorecendo o pensamento lógico em geral, o que influi bastante sobre os resultados escolares e aumenta a capacidade de racionalização dos problemas, considerando que o jogo ensina a ter método, que é fundamental para o bom andamento dos estudos, assim como estimula sempre o aprendizado, mesmo na derrota, considerando a importância vital do setor de educação em qualquer sociedade para o seu funcionamento de excelência e de atividades que apurem o raciocínio do aluno, considerando que a qualidade da educação pode ser conquistada a partir de um planejamento eficaz aliado à iniciativa e criatividade no desenvolvimento de projetos dessa envergadura, requeiro na forma regimental e seja apreciado pelo plenário dessa Casa o seguinte projeto de lei municipal. Institui nas escolas públicas municipais o Programa Municipal do Jogo de Xadrez e dá outras providências. Artigo 1º, fica instituído o Programa Municipal de Aprendizado do Jogo de Xadrez na rede pública de ensino municipal. Artigo 2º, o PMAJX consistirá em um conjunto de ações efetuadas pelo Poder Executivo que visem a 1. Promover o ensino e estimular a prática do jogo de xadrez nas escolas públicas municipais de Nova Friburgo. 2. Promover ampla divulgação, junto às escolas públicas municipais, dos benefícios e vantagens da prática do jogo de xadrez no desenvolvimento do raciocínio por parte de seus praticantes. Artigo 3º, a consecução dos objetivos do PMAJX, o Poder Executivo poderá, 1. Firmar parcerias com professores da rede municipal de ensino que sejam habilitados ou tenham experiência comprovada na prática do jogo de xadrez. 2. Firmar convênios com clubes, associações e federações que pratiquem as atividades do jogo de xadrez para a promoção do ensino e difusão da prática do jogo nas escolas públicas municipais. 3. Buscar apoio junto à iniciativa privada para patrocínios de campeonato entre alunos da rede pública municipal. 4. Firmar convênios com organizações não governamentais legalmente instituídas, visando a implementação de projetos para promoção, ensino e difusão do jogo de xadrez voltado para as comunidades carentes do município de Nova Friburgo. 5. Realizar a campanha de divulgação dos benefícios da prática do jogo de xadrez junto aos pais e alunos da rede pública municipal de ensino. Artigo 4º. O Poder Executivo promoverá competições oficiais de xadrez anualmente, com a participação, sempre que possível, de alunos da rede pública municipal de ensino, podendo também participarem os alunos da rede estadual e privada de ensino. Artigo 5º. Os recursos para a execução do programa que trata o artigo 1º advirão do Ministério da Educação mediante o programa Dinheiro Direto da Escola, PDE, conforme a medida provisória número 455/2009 ou do Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação Básica, Fundeb, o qual disponibiliza verbas específicas para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Artigo 6º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, assina o vereador professor Pierre. O projeto foi encaminhado à Comissão de Educação, Esporte e Cultura e teve parecer favorável à época presidida pelo vereador Marcelo Verli, e também parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e redação final, senhor presidente. Após a leitura, em discussão. Pois não, vereador. Anunciar a presença de Cláudio Nunes, ele que é um empresário do ramo de confecções e que popularizou na cidade de Nova Friburgo o voo de parapente. Ele que fez voo duplo com Martim da Vila e várias outras pessoas de notoriedade nacional e internacional, e na cidade de Nova Friburgo, quando a gente vê aquele parapente, é o Cláudio que está ali, ele com seus alunos, popularizando esse importante esporte para a nossa cidade. A presidência registra com prazer e já deixa aqui o convite para que participe também das próximas sessões. Vereador, professor Pierre. Pensei que fosse pelos próximos voos, porque ele pode convidar os vereadores para fazer voo dupla.
Senhor presidente, demais vereadores, como se observa, é um projeto simples, mas de grande envergadura. Mais um projeto de base educacional. Até queria saudar aqui a Secretaria da Casa por ter colocado projetos de cunho educacional hoje na pauta. E o senhor presidente, logicamente, que atesta essa pauta educacional. E o projeto que versa sobre esse programa da aprendizagem do jogo de xadrez é um projeto que eu quero aqui começar apresentando uma forma de homenagem ao professor Guilherme Moraes. Eu pude testemunhar o trabalho que o professor Guilherme Moraes realizava em 2009 no Colégio Municipal Rui Barbosa. Inclusive, esse projeto se estendia na Praça de Conselheiro e via o envolvimento dos estudantes com o referido projeto. E sabendo, logicamente, do quão salutar é o jogo de xadrez para o processo de aprendizagem, não houve outra saída, senão com a minha assessoria, que é constituída de educadores, que não desenvolveram um projeto dessa envergadura. Como se percebeu na leitura dos artigos, dos incisos que o constituem, o alvo não é tão somente a escola pública municipal. Na verdade, é o município de Nova Friburgo. É lógico que o centro está na escola municipal, que é o alcance do Poder Executivo. Mas, como menciona o artigo 4º, poderá ser estendido em modos de competições com as escolas estaduais e as escolas privadas que também adotam o jogo de xadrez no processo de formação intelectiva dos seus estudantes. Nessa semana, no domingo, chegou à casa de muitos leitores, assinantes da revista Veja, um belo texto do comentarista educacional Cláudio Moura Castro, comentando sobre o processo da educação no país, coitadinhos, muito estressados, falando sobre a concepção educacional no país, como que os nossos estudantes têm sofrido com as avaliações e cada vez mais não têm tido o hábito de estudar. Isso é um problema sério. Pegamos o Exame Nacional do Ensino Médio, que acabei de mencionar numa parte ao projeto do vereador Marcos Medeiros, que é um exame longo, de horas e horas, e os estudantes caem pelo cansaço. O que falta nisso? É lógico que falta o hábito no processo educacional no nosso país.